Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quarta temporada do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado que já veio aqui no podcast, mas agora vamos saber um pouquinho mais desse mercado que está extremamente conturbado. Lembrando que nós estamos gravando em novembro de 2024. Nosso convidado é o Dani Gampel. Gampel, boa. Gampel, que é gestor do CYCR11. Seja muito bem-vindo novamente, Dani. Vamos falar aí desse mercado maluco que está nesse momento. Aí, na verdade, desde outubro, né, que se acirrou mais. Mas antes, eu quero que você se apresente ainda para quem não ouviu o nosso episódio anterior, conhecer um pouquinho mais de você e conhecer também da CY ou CI Capital. Bom, meu nome é Dani Gampel, eu estou no mercado há mais de 15 anos e já passei por gestora, banco, incorporadora, e depois de ficar num grupo durante 8 anos, onde fundei banco, gestora, securitizadora, eu me juntei aqui à Cirela, onde a gente criou a C Capital, né, a gestora que a Cirela é a sócia majoritária. Nós somos em 3 aqui executivos, sócios aqui que cuidam aqui dos fundos, vamos falar dessa forma, e da gestora, onde a gente tem 2 braços aqui, um de desenvolvimento logístico e o braço de crédito imobiliário, onde eu cuido. A gente tem 2 fundos, um listado e um setipado. A gente criou a gestora no início de 21 e hoje a gestora vai completar 4 anos e a gente tem mais ou menos, um pouco mais do que 3 bi sob gestão. Então foi num período que juros altos nunca é fácil para o mercado imobiliário, a gente cresceu bem, assim, até acho que acima da expectativa, se a gente fosse se prever, né, que esses juros tivesse nesse patamar. Acho que foi um crescimento legal que a gente teve nesse período. E aí sempre um prazer estar aqui. Obrigado, André. Estou aqui para a gente poder conversar sobre os nossos 2 fundos imobiliários de crédito, o CYCR11, que é o listado, e o CYHF11, né, que é o nosso setipado. Acho que a gente vai focar mais no listado, mas eles são muito parecidos no final do dia, a não ser que pela diferença que o CYCR11, que é o que o pessoal conhece mais, ele é negociado em bolsa, e o CYHF11 ele está no ambiente de bolsa, mas ele não é negociado em bolsa, né? Ele é negociado pelo valor patrimonial dele. É, essa alta desses juros, né? Nós tínhamos uma expectativa lá no começo do ano em terminar 2024 em menos de 2 dígitos. Agora já estamos em 2 dígitos. 2025 também, a previsão, né, do Banco Central dessa semana também é 2 dígitos. Como é que os fundos imobiliários e os CRIs, né, como um todo, têm se adaptado a essa estratégia para mitigar esses riscos e aproveitar as oportunidades? Até falávamos anteriormente, né, Dani? Poxa, os fundos de papéis, quando os juros eles sobem, é uma euforia para você ter aquele fundo, porque você vai ali em até 2 meses, vai ter reposto ali a inflação, e nesse caso não está acontecendo isso, né? Como é que você, enquanto gestor, está mitigando toda essa situação? Acho que você falou bem da expectativa, você falou do Banco Central. Se você pegar o número do Focus, acho que é 2 dígitos até o final de 2026, né? 24, 25, 26, 26, se eu não me engano, termina em 10%, que foi o relatório Focus aí do início da semana. E 27 a 9,5%, ou seja, num mercado, né, o mercado imobiliário ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Então, quando o mercado está pujante, a taxa está baixa. Se ela está ali acima de 2 dígitos, é, a gente tem desafios, né, no mercado, seja para o investidor que tem menos interesse em comprar um imóvel, porque ele decide deixar parado lá, parado entre aspas, em renda fixa, seja pelo mutuário que tem uma dificuldade maior de financiamento, porque fica mais caro, compromete mais a renda dele, dado que o juro subiu, seja pelo cotista que tem uma fuga, né? Eu acho que muitas vezes ele tem uma fuga de fundo imobiliário nesse momento. O que é essa fuga? Ele vende as cotas dele e faz com que as cotas a valor de mercado, né, as cotas na bolsa, elas caiam de valor. Isso acontece porque ele acaba migrando para a renda fixa, né, já que ele aumentou os juros, ele vai correr um risco lá, muitas vezes coberto pelo FGC, numa CDB, num CDB, numa letra de câmbio, numa letra de crédito até imobiliário, que ele pode julgar menor o risco, e só que ele está vendo que está
entre aspas, pagando mais, né, rendendo mais do que rendia antes, não mais que fundo imobiliário, que acaba sendo difícil. O que acontece no final do dia, na prática, para a gente, como eu falei, que é a diminuição do valor da cota, ela, em contrapartida, eu acho que é um bom momento de entrada, apesar do investidor ter essa fuga, a renda fixa está rendendo mais, então, mas, mais do que ela rendia, né? Não mais do que fundo imobiliário, como eu disse, eu acho que deveria ser o inverso, porque se um fundo está bom, né, ele não tem nenhum problema, todas as operações, todas as alocações daquele fundo de crédito, principalmente, estou trazendo aqui para o fundo de papel, fundo de CRI, que é o nosso, se se o seu fundo está, todas as operações estão indo bem, a partir do momento que ela cai, a cota, valor de mercado, ele tem uma chance de comprar aquele fundo mais barato, talvez, do que ele vale, né? Ou seja, você tem o preço de negociação e você tem o valor patrimonial daquele fundo. Se ele está comprando uma cota, quando o P sobre VP é menor do que 1, preço sobre valor patrimonial é menor do que 1, quer dizer que você está comprando mais barato que aquele fundo vale. Se ele não tem nenhum problema, né, você está pagando mais barato. Você vai lá comprar um imóvel, custa R$ 1 milhão. Se ele está valendo 900 mil, você está pagando barato, né? Vocês estão vendendo por isso. Então, é assim que eu penso, e isso também tende a aumentar seu dividend yield. Porque a partir do momento que a gente está pagando lá 0,1 por cota, mais ou menos, por mês, né, de dividendo, isento de imposto de renda para o nosso cotista, 0,1, né, 10 centavos sobre R$ 10, que é a cota, é uma coisa, 0,1 sobre R$ 9, por exemplo, se a cota é maior, então você tem um dividend yield maior, mais significante. Então eu acho assim, é um bom momento de entrada, só que o investidor tem que ter mais cautela, né? Tem que olhar o fundo que está investindo, ver realmente se ele não tem nenhum problema, porque claro que você tem um risco maior quando aumenta a taxa de juros, né? O incorporador começa a financiar a obra dele mais caro, o mutuário começa a comprar menos unidade porque ele tem menos acesso ao fundo, né? Então, e aí, né? Então você pode ter um risco maior, o custo, a inflação está alta, o custo de construção aumenta, então você tem diversos fatores que, quando a taxa de juros está alta, influenciam o nosso mercado, que fazem com que o investidor do fundo tem que ter bastante cautela para entrar. Então hoje tem muita informação sobre CRI, muita informação sobre os fundos nos relatórios gerenciais que cada gestora solta sobre cada fundo específico. A gente tenta fazer um relatório mais sucinto, mas bem completo em termos de risco, de taxa, etc., para o investidor poder se sentir confortável em entrar com a gente, e acaba sendo uma ótima oportunidade quando a cota está mais baixa, né? Exatamente, tem oportunidades aí no mercado, né? Eu falo que desde outubro nós estamos com a Black Friday aí, né? É isso aí. Nos fundos imobiliários, né? Tem muita coisa boa aí, realmente, como você pontuou, né? Sem problemas, né? Os imóveis que são as garantias ainda continuam lá, né? Se você é um fundo de tijolo, os imóveis estão lá ainda, então não teve essa situação. Porém, o pessoal fica um pouco assustado, né? Com todas essas questões macro aí acabam confundindo e, consequentemente, essa fuga, né, de capital da renda variável para a renda fixa. Sim, Talvez um pouco por não entender como é que é a sistemática da coisa, né, Dani? exatamente. Eu acho que é bem por aí. Tem que enxergar como oportunidade. Assim, a renda fixa tem imposto, a maioria dos casos, aquele pessoa física é isento de imposto de renda. Isso não mudou, só está aumentando o dividend yield, vai aumentando a oportunidade dele. Acho que fundo de crédito imobiliário, ele não é diferente de ação, né? Fundo de CRI, o FII já é diferente de ação. O fundo imobiliário ele paga 95% dos rendimentos dele ao longo do semestre. Ele é obrigado. Então é muito mais uma tese de carrego, muito mais para você ganhar dividend yield do que para você ganhar na cota. Claro que a cota é importante também, mas a ação é um pouco diferente, né? Ou bem diferente, dado que você olha muito o ganho de capital na ação. Aqui é diferente. Então você tem que olhar com essa ótica, vale muito a pena você investir quando cai, né, a cota, do que sair e ir para a renda fixa. Exatamente. E como é que é feita aí a seleção e a avaliação de risco dos CRIs agora, né, na carteira, tanto do CYCR quanto do fundo CETIPado, e essa diversificação por setor, localização, como é que vocês avaliam isso, né? E colocam aquele CRI no portfólio? Acho que assim, quando a gente criou a gestora, primeiro a gente pensou, o que a gente vai fazer diferencial? Claro, estamos aqui dentro da Cirela, né? A gente
A Cyrela, a gente tem um nome a zelar aqui, que é o da Cyrela, mas o que a gestora vai ter de diferente, né? Já existiam muitos fundos high grade indo muito bem, muitos fundos high yield também indo bem. Os fundos, isso foi ao longo de 2020, a gente veio conversando e fundou as Capital em 2020, início de 2021, né, como eu falei. Dentro do crédito imobiliário, um dos nossos diferenciais era fazer essa originação direta, dado que a Cyrela se tornou uma grande plataforma de negócio, passavam muitas oportunidades por lá. E também nós tínhamos, né, os executivos aqui tinham um networking grande que a gente podia aproveitar e originar essas operações de forma direta. Quando a gente origina essas operações de forma direta, não são 100% das operações, mas entre 70% e 80%, tanto no CYCR11, que é o listado, quanto no CYHF11, que é o setipado, a gente acaba não tendo um fee de distribuição. Então a gente também compra operações que são distribuídas pelos grandes bancos, mas a gente faz a maior parte delas, como eu disse, 70%, 80% direto. Quando a gente não tem esse fee de distribuição, né, que a gente precisa pagar para esses grandes bancos, a gente acaba gerando esse spread para o cotista. Né? Então esse ia ser um dos nossos diferenciais, originar direto, não só por preço. Né? De novo, a gente também compra operações a mercado de bancos, tá? A gente precisa deles para ter a capilaridade de atingir o número de operações que a gente quer, muitas são muito bem estruturadas, mas além do preço nessas originações diretas, a gente poderia originar da forma como a gente pensa, que é uma forma muito conservadora, né? Quem conhece o Grupo Cyrela sabe disso, e quem já acompanha nossos fundos, né, que já tem quase 4 anos, o CYCR11, que é o mais antigo, sabe disso. Então a gente poderia originar direto para ter risco e retorno de forma mais assimétrica, né? E a segunda questão é que a gente, dado que a gente tem muito acesso à informação, a Cyrela está no mercado há muitos anos, então a gente sabe o preço de venda em determinadas regiões, em determinadas ruas, em determinado prédio, a gente sabe o custo de obra em determinada cidade, região, naquele prédio também, e percentual de vendas. Então a gente sabe, com esse acesso à informação, com o BI da Cyrela, que é muito rico e a gente paga para acessar, a gente poderia ter um conforto, principalmente do mercado residencial. Então a maior parte do nosso portfólio nos 2 fundos é residencial, mas a gente poderia se sentir confortável com essas informações para correr um risco que a gente achava adequado, ou seja, correr pouco risco e ter um preço de remuneração acima do mercado. E aí, além disso, com esse acesso à informação, a gente começou a também investir em equity. Equity é muito pouco que a gente investe do fundo, entre 10% e 15% dos 2 fundos, mas equity não é ação, né? São participações em SPS residenciais, onde quando existe um incorporador tradicional numa praça que a gente entende, né? Da praça e tem muita informação sobre ela, a gente se sente confortável em entrar e colocar um pouco de capital ali. E ao ser o sócio capitalista da SPE e ter o retorno de equity dela, a gente já teve algumas que deram certo, né? Então os nossos cotistas receberam isso, né? Em forma de dividendos, o retorno disso, a gente consegue também ter um ganho acima do mercado, né? A gente até soltou um estudo sobre isso, né? Já saiu nas mídias, etc., onde os fundos que também, né, fazem esses tipos de operação sem ser operações de dívida, os fundos de CRI, né, que não são puros, eles também fazem um pouquinho de equity, eles tendem a pagar em voo de cruzeiro aí no médio e longo prazo um dividend yield maior do que os fundos de CRI puros, né? E o nosso era um deles, que estava nesse estudo e isso veio acontecendo. Então, assim, além do nosso diferencial, a gente toma bastante cuidado, além dos diferenciais que eu falei, né, de originação própria e também investir em equity, a gente, com o acesso à informação, a gente consegue trazer um risco-retorno, né, adequado, né, não só para pagar risco, mas não só para pagar maior retorno, mas para correr um risco menor dentro do mercado que a gente conhece. Qual é o mercado que a gente conhece, que a gente tem acesso à informação? O residencial, né? Então, obviamente que a gente também tem acesso à informação de outros mercados e às vezes a gente entra em operações que não são residenciais, mas a menor parte do fundo. E outra questão a gente sempre se preocupa em responder 2 perguntas aqui dentro.
como aquele devedor vai me pagar e o que vai acontecer se ele não me pagar, né? A primeira pergunta, como ele vai me pagar, normalmente a gente não olha só o risco de crédito, o risco de balanço. Quase todas as nossas operações têm recebíveis amarrados que fazem jus a PMT, não só os juros, mas fazem jus a PMT de juros e amortização desses incorporadores, desses devedores. E o que vai acontecer se ele não me pagar, né? Não nos pagar, é executar uma garantia, né? Nunca aconteceu, graças a Deus, mas assim, essa garantia tem que ser líquida e uma garantia que tem um valor maior do que o valor da nossa dívida, né? O bom e velho loan to value, quanto a gente está emprestando para quanto vale aquele ativo. Se mesmo que eu medi os recebíveis, que era como ele iria me pagar, etc., a liquidez dele deu algum problema, o que vai acontecer agora? A gente vai ter que executar isso, então a gente tem que ter um sobejo de valor relevante como garantia para a gente conseguir reaver o nosso recurso. E a questão de diversificação geográfica, né? Mais concentrada em São Paulo, tem pelo Brasil inteiro. E uma outra pergunta que me surgiu aqui, Dani, por que fazer um fundo setipado? Sobre geográfico é fácil, a gente investe mais sul e sudeste, que é onde a gente tem mais informação. A Cyrela atua mais nessas regiões, né? Então, como a gente tem um acesso à informação, a gente tem esse conforto em investir nelas, né? Por exemplo, o CYCR11 ele tem quase 80% do fundo nessas regiões, né? Sul e sudeste. E sobre o setipado, a gente tem muitos investidores que não têm apetite para correr essa volatilidade de valor de negociação, essa volatilidade da cota que é da bolsa. Então, eles, via setipado, né, que é no ambiente de bolsa, ou seja, está lá no ambiente de balcão, ele compra e ele pode negociar, mas dentro, né, ele negocia como? É o valor patrimonial que ele está negociando, ele está comprando e vendendo pelo valor patrimonial do fundo. Então ele não está correndo o risco de negociação do mercado, ele está correndo o risco de marcação dos nossos ativos, que envolve mercado, envolve maturação do ativo, envolve risco do devedor. E aí, não tendo essa diferença, ele acaba sendo um fundo muito menos volátil do que o da Bolsa, né? E tem investidor que prefere ter o dividendo, ter a isenção de renda, né? Do imposto de renda nos dividendos, mas ele não quer correr esse risco, né? É uma liquidez menor, obviamente, mas ela existe, né? Então a gente tem compra e venda diária no nosso fundo. Então a gente decidiu mudar nosso passivo, ou seja, né, o ativo dos nossos fundos são os CRIs que a gente investe, ou as SPEs, né, que a gente tem participação, que é a menor parte do fundo, mas eles são parecidos nos dois fundos. A diferença é o passivo, né? Não tem o passivo são nossos investidores, para quem a gente presta conta, que tem interesses diferentes. Então, no setipado tem mais investidores profissionais, qualificados, institucionais do que no fundo listado ou não? Por incrível que pareça, não, é o contrário. A gente tem mais investidor institucional no listado do que no setipado. Porque acho que o investidor institucional ele está acostumado com essa dinâmica, né, de risco de mercado. Né? Ele entende, né, a hora de entrar, de sair, e ele precisa da liquidez. Né? Se acontecer alguma coisa, tem outros investidores por trás, então ele precisa. Ele tem mais urgência, vamos dizer assim, nessa liquidez. E a pessoa física, ela às vezes tem menos urgente, né, menos urgência, e ela precisa, ela precisa de uma estabilidade maior muitas vezes, então ela acaba entrando no setipado, que é o CYHF11. Interessante, eu achava que teria até mais, né, porque a gente vê toda essa volatilidade, tudo que vem acontecendo, e sempre boto na tecla, né, que deveria haver mais institucionais, mais profissionais, para dar ou pelo menos tentar dar uma equilibrada, né, nessa volatilidade, para não se sentir tanto, né, e é o contrário, então, é o contrário do que acontece. Maravilha. Você falou em relação ao dividend yield, você falou do mercado, né, toda essa questão macroeconômica que vem aí afetando ao longo de 2024, até essa projeção em relação à taxa Selic até 2026, ou seja, só em 2026 aí
voltarmos para um dígito, né, a taxa de juros futuros subindo, assim, absurdamente, né, ele não abaixa, isso impacta muito, principalmente os fundos de tijolos, mas a questão, né, da distribuição, né, do fundo, né, o CYCR distribuiu 9 centavos no último mês, né, com rendimento aí 1,03 mais ou menos sobre o valor da cota. Como é que o fundo projeta a manutenção ou mesmo o crescimento desses rendimentos, já que temos muitas pessoas físicas, e você sabe, né? Abaixou um pouquinho, o pessoal, o fundo acabou, se subiu um pouco, o fundo é o melhor fundo imobiliário da Bolsa Exato, de Valores, né? Porque exato. o Brasil é rentista, né, Dani? O rentista e acaba sendo imediatista no final do dia, né? Que é o que a gente falou sobre a queda de valor de cota, que é, enfim, é uma conjuntural do mercado, mas também acontece se diminui dividendo, ou enfim, ou alguma especulação, enfim, que não foi o nosso caso, mas em muitos casos podem acontecer. A gente passou por uma dinâmica do fundo que a gente acabou, né? Vai fazer 3 meses agora, amanhã faz 3 meses, a gente fez uma captação que mais do que dobrou o valor do fundo. Então a gente tinha um PL ali de 150, entre 150 e 160 milhões de reais, e a gente captou 200, então a gente foi para 300 e quase 360 milhões de reais no dia 28 de agosto, né, o dia da liquidação, da oferta. E aí você mais que dobra o tamanho do fundo, então pensa que entra um caminhão de dinheiro, né, e aí comparado ao que você tinha, né, então você tinha 150 milhões lá investido, de repente vai lá e entra 200 milhões, você faz, pô, o que eu faço agora? Tenho mais de 50% do fundo que não está alocado ainda, está parado em renda fixa. A gente já tinha algumas operações, a gente tinha um pipeline bem robusto, e a gente veio aumentando nessa locação. Então a gente já fez locação no próprio mês de agosto, né? Nossa captação foi no dia 28, a gente já fez alocações, a gente já tinha alguns CRIs bem casados com oferta, e em setembro a gente atingiu 62% de alocação. Então a gente estava com menos de 50 no dia que captou, a gente atingiu 62 em setembro e 75 em outubro. Né? E a gente deve terminar o ano, né? Nossa pretensão é terminar o ano com em torno de 85, 90% alocado, no mínimo. O que foi uma alocação muito rápida, né? A gente já tinha essas operações estruturadas, a gente não fazia oferta nesse fundo desde o meio de 2022, então fazia quase 2 anos, então a gente tinha um pipeline bem robusto aqui dentro. Quando você capta de um dia para o outro, obviamente, seu dividendo, seu rendimento vai diminuir proporcional, né? Porque a gente paga uma média, a gente traz nos nossos relatórios, que é 1,09 na base 10, ou seja, dá 0,11 quase na base, não, 1,09 na base 100, ou seja, 0,11 na base 10, né? Então, a gente tem que diminuir no primeiro mês, né? Agosto a gente pagou dividendo ainda, o dinheiro só tinha entrado dia 28 de agosto, não mudou nada. Setembro a gente paga 0,08 por cota, é menor que 0,11. Em outubro a gente já paga 0,09, já aumenta um pouco por causa da alocação. Em novembro a gente espera que também isso seja possível a gente aumentar novamente, né? A gente ainda não fechou o mês, também não poderia falar aqui, mas previamente, mas a gente pretende aumentar. Quando a alocação aumenta, isso é meio óbvio que vai acontecer, né? A gente está sendo bem fiel ali ao pipeline que a gente apresentou na oferta, e em 3, 4 meses a gente falou que ia alocar tudo, acho que é o que vai acontecer, né? E a gente só está tomando bastante cuidado, porque como o mercado deu essa deteriorada por causa do aumento de taxa de juros, a gente tem que, às vezes, até renegociar algumas taxas e às vezes até renegociar algumas garantias, né? Para a gente não correr um risco maior dentro dessa conjuntura atual do mercado, que podia ser diferente lá atrás. E aí, então, além dessa ideia de aumentar dividendos ao longo do tempo e se aproximar a nossa média de quase 0,11 por cota, a gente também vem aumentando a taxa média do nosso portfólio. Né? A maior parte das nossas operações hoje, por exemplo, no CYCR11 estão em inflação. Né? A gente tem mais de 85% do fundo em inflação, e a média de taxa hoje de inflação mais quase 10,5%. Né? Por que isso? Hoje, quando você aumenta os juros, a gente tem sempre estar baseado no título público do governo livre de risco, e hoje a NTNB,
que é o título do governo, que é o menor risco do país, é indexado à inflação, para os prazos que a gente está investindo, está quase 7% mais inflação. Então a gente vem investindo, você tem que investir acima disso, né? E a gente hoje está investindo uns 3, 4% no mínimo acima disso. Então por isso que a gente vem aumentando nossa taxa média. E aí isso obviamente também aumenta o quanto a gente está distribuindo por cota, isso de dividendo. Mas como eu já comentei, se nossa cota acabou caindo, como por conjuntura do mercado, como acontecendo com todos os fundos agora, quase imobiliários, quando teve esse movimento do Banco Central de aumentar a Selic. Só que quando ela cai, você continua distribuindo o mesmo valor por cota, seu dividend yield aumenta. Então, além da gente estar aumentando o dividendo por cota, nosso dividend yield está crescendo, né? Nossa cota, além disso, a gente pegou uma contramão, né? Porque além dessa conjuntura do mercado, a gente tinha acabado de captar, pegamos até uma inflação negativa em agosto, que influencia nossas operações até o mês de outubro, um pouquinho em novembro, isso atrapalha um pouco, mas nossa cota caiu e já começou a subir, acho que nos últimos 30 dias ela subiu aí uns 6% por aí, então a gente já vem dando uma recuperada, menos num momento difícil de mercado, acho que tem muito a ver com nossa alocação, com o nosso aumento de dividendos que já começou a crescer, né, gradualmente. Acontece que quando vocês fazem a emissão e captam esse dinheiro fica em caixa, também paga imposto. Isso acaba também influenciando nos rendimentos. Então, Sim. esse é o ponto-chave que acontece ali, que dá aquela quedinha no mês, né, subsequente, e aí, conforme Isso. vai alocando, vocês vão conseguindo, então, fazer de novo esse crescimento. É natural. Também tem essa questão que a renda fixa, quando você investe em renda fixa, normalmente, né, num título livre de risco, você investe a quanto? A 100% CDI, né? Mais ou menos, né? Então a gente está falando de uma taxa nominal aqui de 11,25 hoje, né? Você vai investir 11,25 e ainda vai pagar imposto em cima disso. A gente está investindo a 10 mais inflação, a gente está falando que a nossa média é 10,5 mais inflação, a gente está falando em 14, 15% ao ano. Então, também tem essa diferença nominal nessa diferença bruta. Imagina quando pagar imposto, com uma diferença bem maior. Então, hoje, alocando o fundo, ele deve voltar para os patamares de dividendos. A gente espera que isso aconteça em breve. Há na estratégia também do fundo deixar uma reserva, uma gordurinha justamente para essas situações, Dani? Sim. Porque aí até vem uma controvérsia, né, dos investidores, né? Muitos falam, não, distribui, né, vocês têm Distribui que para mim. distribuir 95%, distribui mesmo. Outros já ficam, não, mas a gente tem que deixar um pouco em caixa, porque a gente não sabe o que realmente vai acontecer. Então, né, momentos turbulentos, né, na economia, lembrando, estamos no Brasil, tudo pode acontecer. Então é interessante deixar aquela reservinha ali para ser utilizada quando acontecer algo extraordinário, que não é tão extraordinário aqui, né? A gente tinha uma reserva bem interessante, só que a gente veio distribuindo para os cotistas que já estavam conosco, né? Porque o investidor novo que entrou, ele também vai colher os frutos de outras operações que a gente já tinha feito antes dele estar no fundo, que são operações longas, antes dele ser investidor do fundo. Mas a reserva a gente foi distribuindo para os investidores que já estavam, a maior parte dela, quase 100% dela. Então, a gente já veio acumulando reserva, então hoje a gente já tem reserva, a gente está trazendo esse número nos nossos relatórios gerenciais. E aí já sobre das operações que já estão com todos os investidores, etc. Mas enfim, a gente achou justo distribuir para os investidores que já estavam conosco, que é aquela pergunta, pô, você não vai me pagar? Né? Então a gente distribuiu, mas ela foi muito interessante, porque quando a gente pegou a inflação negativa, ela nos ajudou. Quando a gente teve, o investidor ficou meio descontente com o mercado, não com o nosso fundo em si, meio inseguro, não descontente, a gente falava, olha, a gente tem reserva, vai receber isso um dia, e recebeu. Né? E agora a gente já vem acumulando reserva nos dois fundos, né? A gente vem trazendo isso nos nossos relatórios e isso é muito bom assim para nossa mecânica, principalmente de inflação. A inflação é volátil. Um mês ela é negativa, um mês ela é 0,5, um mês ela é 0,2, e aí? Né? Como é que você vai linearizar seu dividendo? Com a reserva a gente consegue, reserva legal que a gente consegue arrumar isso, mas lembrando, linearizar, né? Mas lembrando, 95% a gente é obrigado a distribuir dentro do semestre. Então a gente pode guardar no máximo 5 por semestre.
Eu até ia perguntar se é a mesma estratégia também para o Citipado, então é a mesma, é tudo É a mesma, muito, mas a muito gente não guarda os próximo. 5. Até me corrigindo, desculpe interromper, é muito próximo à estratégia, mas a gente não guarda os 5% necessariamente. Normalmente a gente guarda menos que isso. Mas é um fundo que tem um histórico grande, então a gente vem guardando um pouquinho e aí a gente consegue linearizar esse dividendo. Mas é uma estratégia muito parecida. Ah, legal. É, e justamente, né, você falou em relação às garantias, e o pessoal deve ter bastante dúvida a respeito, né, em relação justamente a isso, até porque, né, como a gente, claro, a gente até bate na madeira aqui para não ter problemas de crédito, mas pode acontecer, né? Como é que você se blinda disso, né? Quais são as garantias que vocês acham mais fortes, que o comitê ali acha forte para deixar ali nessa robustez que o fundo continue aí caminhando com um certo fôlego, né, Dani? Exato. A gente, assim, eu sempre costumo, primeiro é bom ressaltar, a gente também traz isso nos nossos relatórios gerenciais, a gente nunca teve nenhum problema, graças a Deus, de inadimplência, nem default. Eu costumo dividir, porque às vezes inadimplência pode ser um negócio pontual que depois volta o devedor, né, ou aquele projeto volta a dar retorno, a pagar o fundo, né, e consequentemente os cotistas. A gente nunca teve default é quando você tem uma perda lá, mesmo não consegue reaver o seu valor, o seu principal que foi colocado nessa operação. E aí, dentro daquelas duas velhas perguntas, o que né, vai acontecer? Primeiro, como esse devedor vai nos pagar? Com recebíveis circulando na nossa conta, a gente foi um monitoramento muito pesado nisso, a gente colocou dentro dos nossos relatórios gerenciais existe uma planilha de fundamentos. E essa planilha de fundamentos, além dos cálculos do fundo, a gente traz todas as empresas de monitoramento que estão dentro das nossas operações, são empresas terceirizadas que monitoram recebíveis da SPE, que monitoram obra da SPE, que monitoram não sempre a mesma. Às vezes você tem 3 monitoramentos em determinada operação. Então você tem monitoramento financeiro de SPE, você tem uma outra empresa para fazer o monitoramento da obra da SPE, tem uma outra empresa de cobrança, vendo toda a cobrança dos compradores de imóveis daquele empreendimento e caindo tudo na nossa conta. Então, na conta do CRI, né, do patrimônio separado. Então a gente acaba tendo um controle de obra, venda, recebível, que faz a gente estar muito confortável, não só por questão de fraude, mas por questão que aquele projeto está se viabilizando. Porque a gente olha muito o projeto, né? Muito mais o projeto do que o crédito. Claro que a gente olha crédito, balanço, demonstração financeira de devedor, de incorporador, mas a gente olha muito o projeto. E isso, com esses controles, a gente consegue responder aquela pergunta de como ele vai me pagar, porque a gente faz diversos cenários, a gente roda a viabilidade para ver se aquele incorporador está ganhando dinheiro naquele projeto, qual o retorno que ele está tendo, porque se ele está tendo retorno, ele realmente está comprado com o projeto. E não só se ele está tendo, se ele está tendo um retorno interessante, né? Você sabe que ele vai estar comprado com você junto no projeto, e aí, com esses monitoramentos, a gente faz todo o controle disso para ter certeza que a gente vai ter, ele vai conseguir responder aquela primeira pergunta. E a segunda, o que vai acontecer se ele não pagar? Que é a garantia. Quanto mais líquida ela for, melhor. Seja de recebíveis que não tenham a ver com o projeto, seja a garantia real, que é o long to value, que a gente tenta mirar em um curto período de tempo, ter uns 50% de LTV, ou seja, tem uma garantia real com o dobro do que a gente emprestou, né, do saldo devedor da nossa operação. Esses controles, eles são periódicos, a gente visita pelo menos uma vez por mês. De algumas operações a gente visita a cada 15 dias, de algumas até semanalmente, porque quando o mercado dá uma deteriorada, como é o caso que aconteceu agora por causa do aumento da taxa de juros, a gente dá uma apertada nos nossos controles. Então a gente tem uma área de gestão aqui, tem uma pessoa que fica comigo, que é duas pessoas, né? São só responsáveis por isso. Então elas veem todos esses relatórios de monitoramento e a gente vai rodando isso e traçando cenários em cima de viabilidades novas dessas operações para a gente não ter uma surpresa. Então é muito mais preventivo, né, para a gente não ter, para a gente prever, né, antecipar o problema, né? Então não é uma questão de apagar o fogo depois, a gente faz o fogo não pegar, vamos dizer assim. Ou seja, olha antes que a gasolina caia ali, pegue fogo, Exatamente. né? Faz todo Tenta prever. Né? É, exatamente, tenta prever, né?
Você falou também, né, da emissão e desse valor e que vocês estão alocando, justamente, né, esse crescimento do patrimônio é muito importante, né, não só para o gestor, mas também para mostrar uma possibilidade maior de crescimento do patrimônio do próprio fundo, né. Vocês têm uma meta, Dani, em relação a isso também? Eu sei que vocês captaram agora, você até comentou exatamente o que está acontecendo nesse momento, mas, né, estamos em novembro, né, ou seja, daqui a pouco já é 2025. Como é que vocês têm uma meta, vocês têm um objetivo para chegar, né, no próximo ano ou nos próximos anos, não sei? Eu acho que dentro da alocação a gente sempre deixa um pouquinho em caixa para a gente poder aproveitar a oportunidade, não ter assim, não passar uma operação embaixo do nosso nariz aqui a gente não poder aproveitar. Um pouquinho em caixa é 5, 10% assim no máximo. A gente não quer ter isso, tá? Mas a gente deixa um pouquinho ali. Às vezes a gente investe mais do que isso, claro, chega a quase 100%, mas você sabe que tem alguma amortização já e você vai poder fazer jus a esse retorno dessa amortização para poder alocar. Não existe um número mágico assim. Qual que é o momento que você quer ter 100% alocado? Qual que é o momento que você quer ter 90, 95? Menos que isso, acho que não faz muito sentido. Você pega o recurso do investidor para alocar o mais rápido possível, normalmente. Mas só existe uma coisa pior do que dinheiro em caixa, né? Que é dinheiro mal investido. Então, às vezes, nesses momentos, por exemplo, os atuais, é melhor você ter dinheiro em caixa, aproveitar uma oportunidade com juros mais altos, já que com taxa mais alta, já que os juros está mais alto, do que você investir em algo que você não tem tanta certeza. Em um dos fundos, que é o CETPAD, a gente está com entre 90% e 100% alocado, quase já faz alguns meses que a gente vem batendo essa métrica, e a gente está mantendo lá, hoje deve estar um pouquinho a menos que 95%, que a gente está de olho em algumas operações, então vale a pena se esperar dentro das negociações que a gente está. E no listado a gente conseguiu. Estava com menos de 50% dia 28 de agosto, fechamos outubro, 2 meses depois, com 75% alocado. Né? Foi bem rápida a nossa alocação, e se a gente fechar o ano com 85%, 90% alocado, acho que vai ser um bom número dado o mercado atual, e dado que hoje aparecem muitas operações de obra. Então, no listado, como a gente está fazendo muita operação de financiamento de obra, que a gente vai medindo a obra, então a gente vai liberando conforme a medição, conforme o avanço de obra, né, para ter certeza que o dinheiro que a gente está colocando realmente está sendo usado para subir aquele prédio, né, aquele determinado prédio. Então a gente está mantendo um pouco de dinheiro em caixa por causa de alguns desembolsos que a gente tem nos próximos meses, né, por isso que a gente não vai alocar 100% em um segundo, mas já tem esse dinheiro comprometido, já vem aumentando o dividendo, então isso deixa a gente bem tranquilo. E um detalhe é que essas operações de obra vêm aparecendo bastante, porque acho que a poupança não é segredo para ninguém. Vem tendo déficits, né? Acho que esse ano ela até tem uma sem rendimento, né? A captação da poupança sem rendimento é negativa, se você olhar o rendimento do saldo que já está na poupança, junto com as entradas e saídas dela, vai acabar sendo um pouquinho positivo, mas está quase em linha com o ano passado. Então, assim, ela não vem crescendo, muito pelo contrário, ela vem caindo entre saques e aplicações, né? E aí tem como 65% da poupança pelos bancos é obrigado a ser colocado no crédito imobiliário, como isso vem caindo, os bancos vêm financiando menos empresas, e assim a gente acaba muitas empresas saindo do mercado financeiro, vamos dizer assim, indo para o mercado de capitais. Então a gente tem tido muita oportunidade nesse sentido, né? E aí então você tem que ter dinheiro em caixa para ir fazendo, né, essas operações mês a mês ou periodicamente. Maravilha, ou seja, 2025 tem muita coisa para acontecer, né? Ainda bem. Se tudo mais constante, né? Como diz na economia, né? Se tudo mais constante, É. as coisas têm muito para acontecer. Dani, agora é o momento marketing do fundo, né? Por que investir no CYCR11? Boa. Bom, o CYCR11 é um fundo que já está há 4 anos, acho que já mostrou seu valor e sua estratégia diferenciada para os cotistas, né? Estratégia diferenciada que é originar direto e assim trazer
taxas maiores para os investidores, dado que muitas vezes ele não tem esse FII que ele tem que pagar, né, que a gente tem que pagar nas operações, ou seja, a maior parte delas o all-in que o incorporador está pagando, a gente distribui direto para o cotista, e também a gente dá a oportunidade dos cotistas de investir também no equity, de investir em SPS, né, com entre 10% e 15% do fundo a gente investe em SPS com incorporadores tradicionais, e assim o cotista com uma cota, ele tem a oportunidade de ter um ganho de equity também, né, ou seja, 10% ou 15% do valor de cada cota, ele tem a oportunidade de ter um ganho, de participar numa sociedade, numa SPE, né, num empreendimento, e ter um retorno isento de imposto em cima disso também. Durante 4 anos a gente mostrou isso, mostrou esse histórico de dividendos alto, então, ou seja, a gente pagou 16% desde que a gente foi para a Bolsa, foi em novembro de 2021, então faz mais de 3 anos isso da Bolsa. E a gente está fazendo operações, só tem aumentado nossa taxa média, mas são operações que são as mesmas que a gente fez lá atrás, assim, os mesmos tipos de risco. Obra, pulverizado e poucas operações corporativas, quase todas com garantia real e com recebível. Ou seja, a gente vem fazendo o mesmo tipo de operação, aumentando taxa média, ou seja, a gente tem tudo para continuar distribuindo dividendos em linha, quem sabe, superiores ao que a gente distribuiu nesse período. Dado que a gente já fez esse histórico, né? Os cotistas já nos conhecem, a gente vem mantendo a mesma estratégia. Acho que é uma boa oportunidade de entrada no fundo, principalmente agora que as cotas depreciaram um pouco, não só nossa, mas com uma questão conjuntural do mercado, então acho que é uma boa oportunidade de entrada. Maravilha. Dani, mais uma vez, gostaria de te agradecer você ter vindo aqui, batido esse papo Obrigado, com a André. gente, falando a respeito do fundo, falando a respeito do mercado, né, que, como a gente falou, está bem conturbado. As perspectivas do fundo, né, e o porquê investir nesse fundo, que é o fundo listado da casa. Gostaria que você, então, deixasse suas considerações finais às mídias sociais para o pessoal aí também conhecer um pouquinho mais, ficou com alguma dúvida, quer conhecer, quer bater um papo. Manda aí. C-Capital, a gente tem o nosso perfil C.Capital no LinkedIn, mas o nosso site é C.Capital. Entra no nosso site, lá vão ter, vocês conseguem ver nossos relatórios gerenciais, seja a nossa frente de crédito, seja a nossa frente de logística. E no nosso relatório gerencial de crédito a gente também tem opção lá no site de olhar as planilhas de fundamentos, onde a gente tenta ser o mais transparente possível, com o retorno do fundo, com todas as contas, com todas as garantias e monitoramentos que a gente traz por cada operação, para o investidor realmente poder ter acesso à informação, e não só, né, muitas vezes ele deixa de investir em algumas teses, em alguns fundos, porque não tem acesso, né, então ele tem que só confiar na gestora, confiar na pessoa, mas a gente tenta trazer essas informações não só para ele não deixar de investir conosco, né, para ele se sentir confortável em investir conosco. Então a gente tenta trazer o máximo de informações possíveis lá, C.Capital, muito fácil, para ver nossos relatórios do CY, CR11 e do CYHF11. Maravilha, Dani. Muito obrigada por Obrigado, você ter André, é vindo sempre um prazer aqui. estar aqui. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fit. Tchau, 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 Dani. Tchau, tchau.